Olha, imagina só a cena. Um grupinho de seguidores. O líder deles acabou de ser executado publicamente. Todas as chances estavam contra eles, mas em questão de semanas esse movimento não só sobreviveu, como explodiu em números e influência. Como assim? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando de cabeça em Atos capítulos 4 e 5. É uma história, assim, de crescimento absurdo, milagres e uma oposição pesadíssima. E é essa pergunta que vai guiar a gente por essa história. Pensa bem, de um lado os apóstolos, cheios de uma convicção, de um poder que eles não tinham antes, e do outro, a elite religiosa de Jerusalém, o poder estabelecido, os mesmos que tinham acabado de crucificar o líder deles. Era uma rota de colisão, né? E o resultado foi dramático, para dizer o mínimo. Então, tudo começa com um milagre. Pedro e João estão lá e curam um homem que era coxo de nascença, bem na porta do templo. A galera fica assim, de boca aberta. E eles, claro, aproveitam a deixa para pregar sobre Jesus. O problema? Essa popularidade toda atraiu o tipo errado de atenção. As autoridades do templo ficaram furiosas, prenderam os dois e pronto. Começava ali a primeira perseguição oficial contra a igreja. Certo, mas vamos entender quem eram esses opositores. Eram principalmente os saduceus. Imagina eles como a elite, sabe? A aristocracia sacerdotal que mandava em tudo. E o ponto principal é que eles não acreditavam em ressurreição. Ponto final. Então, quando Pedro e João chegam falando de Jesus e da ressurreição dos mortos, isso era muito mais que uma briguinha teológica. Para eles, essa ideia era uma ameaça direta à ordem, ao poder, a tudo que eles controlavam. Mexia com a autoridade deles. E aqui vem a parte mais irônica de tudo. A tentativa de calar a boca deles teve o efeito contrário, totalmente contrário. Enquanto Pedro e João estavam presos, a semente que eles plantaram germinou e explodiu. O número de homens que passaram a crer saltou para quase 5.000. 5.000. Por quê? Talvez a perseguição tenha dado uma espécie de selo de autenticidade, sabe? Mostrou que aquela mensagem era algo pelo qual valia a pena arriscar a pele. No fim das contas, a repressão virou combustível para o crescimento. No dia seguinte, o clima fica pesado. Pedro e João são levados na frente do Sinédrio. Pensa no Sinédrio como a Suprema Corte da época, com poder religioso e civil. E para deixar tudo ainda mais tenso, eram os mesmos caras, as mesmíssimas autoridades que tinham condenado Jesus à morte só algumas semanas antes. Imagina a pressão. A ordem do Sinédrio foi bem direta. Parem de falar nesse nome de Jesus. Mas a resposta de Pedro, nossa, é um dos momentos mais fortes de desobediência civil que existem. Ele não simplesmente bate de frente por bater. Ele apela para uma autoridade maior. É como se ele dissesse, olha, a gente precisa decidir. É mais justo obedecer a vocês ou a Deus? Ele basicamente coloca as cartas na mesa. Nossa lealdade é com Deus, não com vocês. O que deixou o Sinédrio de queixo caído foi a parresia dos apóstolos. É uma palavra grega que significa ousadia, sabe? Coragem de falar na lata, sem medo. Eles olhavam para Pedro e João e viam que pescadores, gente comum, sem estudo formal, iletrados e incultos, como diz o texto. De onde vinha tanta confiança? A conclusão que eles chegaram foi simples, mas poderosa. Esses homens tinham andado com Jesus. Essa convivência tinha transformado eles completamente. Então, depois de serem soltos com um monte de ameaças, o que eles fazem? Se escondem? Que nada! Eles voltam para o grupo, contam tudo o que aconteceu e, começam a orar juntos. E a oração deles diz muito. Eles não pedem para Deus tirar o perigo, não pedem segurança. Eles pedem mais coragem para continuar, para enfrentar o que viesse pela frente. E a resposta para essa oração foi imediata. E foi sobrenatural. O texto diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Todo mundo ali foi cheio do Espírito Santo de novo. E como resultado, a ousadia que eles pediram veio com tudo. Mas não foi só isso não. Uma unidade muito profunda surgiu entre eles, de um só coração e uma só alma. E isso levou a um altruísmo radical. Essa união não era só um sentimento bonito, se tornou algo concreto, sacrificial mesmo. E aí entra Barnabé como exemplo perfeito disso tudo. O cara vem de um campo que ele tinha e entrega toda a grana aos apóstolos, para ser distribuída para quem precisasse. Ele é a personificação da autenticidade, do sacrifício que definia aquela comunidade. Mas, como a gente sabe, onde tem muita luz, sempre aparece uma sombra querendo um espacinho. E agora a história dá uma virada brusca. Depois desse exemplo tão inspirador de generosidade, a gente se depara com a primeira grande crise interna da igreja.
Uma ameaça que não veio de fora, da perseguição, mas de dentro, do engano, da hipocrisia. A história de Ananias e Safira é chocante e muito rápida. Eles também vendem uma propriedade igualzinho ao Barnabé, só que eles escondem uma parte do dinheiro e fingem que doaram tudo. Ananias vai lá, todo pimpão, entregar a oferta para Pedro. Mas Pedro confronta ele na hora. Você está mentindo. E aí, Ananias cai morto, na hora. Passam umas 3 horas, a esposa dele, Safira, chega, sem saber de nada. Pedro pergunta e ela repete a mesma mentira. E o destino dela é o mesmo. Terrível. E é importante entender uma coisa aqui. O pecado deles não foi ficar com parte do dinheiro. Pedro deixa isso bem claro. O dinheiro era deles, eles podiam fazer o que quisessem. O pecado foi a mentira. A tentativa de enganar todo mundo e, no fim das contas, de enganar o próprio Espírito Santo. Eles queriam a fama de serem super generosos sem pagar o preço. Foi uma mentira contada diretamente para Deus. Depois desse episódio super tenso que trouxe um temor muito grande e, ao mesmo tempo, uma pureza para a igreja, a perseguição de fora aperta de novo. Os apóstolos são presos mais uma vez. Só que dessa vez, um anjo liberta eles de noite, de um jeito milagroso. E onde eles aparecem na manhã seguinte? De volta no templo, ensinando. O Sinédrio fica possesso, prende eles de novo, e dessa vez parece que não tem escapatória. A morte parecia ser o único caminho. E é bem nesse clímax, nessa tensão toda, que uma voz de razão aparece de onde ninguém esperava. Gamaliel, um fariseu super respeitado, se levanta para falar. Ele não defende os apóstolos, mas o que ele oferece é uma lógica muito prudente. Ele lembra conselho de outros movimentos que apareceram e sumiram com o tempo, e a proposta dele é simples. Deixem esses homens em paz. Ele diz, se o que eles fazem vem dos homens, vai acabar sozinho. Mas, e se for de Deus? Aí não tem como vocês destruírem. Pelo contrário, vocês podem acabar lutando contra o próprio Deus. E não é que o conselho de Gamaliel funcionou? O Sinédrio foi convencido. Eles desistiram da ideia de matar os apóstolos. Mas eles não saíram de lá ilesos. Foram brutalmente açoitados, uma punição física pesadíssima. E, claro, receberam de novo a ordem de não falar mais no nome de Jesus. E agora vem a parte, para mim, mais impressionante. Qual a reação deles a essa punição dolorosa, humilhante? O texto diz que eles saíram de lá alegres por terem sido considerados dignos de sofrer humilhação por causa do nome. Pensa nisso. Eles não viram o sofrimento como uma derrota. Eles viram como uma honra. Isso tudo deixa a gente com uma questão bem forte, né? O conselho de Gamaliel foi basicamente, vamos esperar para ver, uma abordagem passiva. Já os apóstolos, eles viveram a convicção deles ativamente, bem no meio do furacão, e ainda encontraram alegria no sofrimento. Isso faz a gente pensar, qual é a natureza da fé quando ela é confrontada não só pela oposição de fora, mas pela nossa própria reação a tudo isso. A história deles parece mostrar que a convicção de verdade não só sobrevive ao conflito, ela é forjada, ela é revelada bem no meio dele.